Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom, hoje vamos dar sequência às nossas aulas de linguística e vamos falar de linguagem e cultura baseado nos estudos de Sapir, ok? Bom, Bluefield, vocês lembram de Bluefield? Ele era o autor principal ali, lá no estruturalismo americano, tá? Ele postulava que o conhecimento linguístico é todo adquirido pela experiência, ok? Cabendo à mente a capacidade de formar associações, estímulos e respostas. Já Sapir, ele diz que a linguagem não é apenas uma resposta a um estímulo, tá? A linguagem, ela é um instrumento complexo na qual nós podemos ver, observar nossas ideias e nossos pensamentos. Então, para Sapir, a linguagem ela é indissociável da cultura do indivíduo e do modo de ver o mundo e de pensar sobre o mundo, ok? Então, a linguagem, ela está, para Sapir, está associada ao seu modo de pensar, ao seu modo de entender, ao seu modo de enxergar o mundo. Enquanto Bluefield descartava qualquer remissão à mente e ao pensamento, Sapir, ele vem do princípio, ele parte do princípio de que a linguagem não é nem instintiva, nem de ordem comportamental. Ele enfatiza a razão e trabalha com a relação entre língua e cultura. De um ponto de vista pessoal, eu concordo com o Sapir, porque a gente consegue observar, por exemplo, na nossa sociedade, que pessoas que estão inseridos dentro de uma cultura tendem a ter uma linguagem muito similar ao grupo que faz parte dessa cultura, tá? Então a gente observa isso atualmente, ok? Bom, nesse sentido do termo que se espalhou da antropologia para outras ciências sociais, cada sociedade tem a sua própria cultura e diferentes subgrupos dentro de uma sociedade podem ter a sua subcultura distintiva. O que isso quer dizer? Por exemplo, nós somos aqui brasileiros, nós estamos inseridos dentro de uma cultura, mas nós sabemos que o Brasil ele é pluricultural ou multicultural. Dentro de cada região há a sua subcultura, tá? E dentro há a sua cultura ali regional. E dentro de cada estado ou dentro de cada município, nós temos outras culturas, são as subculturas. Então, cada grupo está inserido dentro dessa cultura específica, ok? Embora o termo cultura seja amplamente empregado agora nas ciências sociais, e especialmente pelos antropólogos, no sentido que acabou de ser identificado, ela pode ser ele pode ser definido tecnicamente de várias maneiras. A cultura pode ser descrita como conhecimento adquirido socialmente. Isto é, como o conhecimento que uma pessoa tem em virtude de ser membro de uma determinada sociedade. A gente tem que tomar o cuidado também de não achar que é para se manter padrões aqui, tá? A gente não tá tratando disso, a gente não está dizendo que o homem é fruto do meio aqui, não é isso, tá? Mas a gente quer dizer que, por exemplo, se a pessoa nasceu inserida dentro de uma cultura, ela vai adquirir aquela cultura, não é que ela não possa receber outra cultura, tá? Tá querendo dizer, por exemplo, se eu moro no Rio de Janeiro, qual é a cultura do Rio de Janeiro? Se eu moro perto da praia, eu vou andar de bermuda, eu vou andar de chinelo. Agora, se eu vou para Brasília, essa cultura que eu tenho, a forma de eu me vestir, não cabe ali naquela cultura. Então, eu estou inserido numa cultura do Rio de Janeiro que é diferente da cultura de Brasília, que é diferente da cultura de São Paulo, que é diferente da cultura de Curitiba, que é diferente da cultura de Recife, tá? Então, é diferente. Cada grupo vai estar inserido dentro de uma cultura, tá? Ao diferenciar o falar do andar, Sapir vai mostrar que andar decorre de uma capacidade biológica, orgânica e instintiva. Então, a minha capacidade de andar é devido à minha biologia, tá? É devido ao meu organismo e devido à minha intuição. Então, quando a criança começa a andar, é um instinto, é isso que ele quer dizer, é um instinto, ok? Já a fala decorre de uma função não instintiva e é adquirida e cultural. E quando ele diz aqui que a fala é adquirida e cultural, a gente pode perceber
que a criança, quando começa a falar, ela fala palavras inicialmente que os pais repetem muito para ela. Geralmente não, geralmente mamãe, geralmente papai, tá? E depois ela vai adquirindo. E olha, ela vai aumentando esse vocabulário. E olha que interessante. Se eu tenho um filho, ele nasce no Brasil, mas desde pequeno eu saio do Brasil e vou morar, por exemplo, no Canadá, e ali naquela cultura, digamos que eu moro em Montreal, onde se fala tanto francês quanto o inglês. Meu filho, ao crescer, se eu não falar português em casa, ele vai aprender tanto o francês quanto o inglês e não o português do Brasil, entendeu? Então, por isso que é adquirido, por isso que é cultural. Tá? Sem a linguagem, o pensamento na sua gênese e na sua prática diária é inconcebível. Para Sapir, não há como haver pensamento sem linguagem, tá? Não há como haver pensamento sem linguagem. A linguagem, para ele, é um produto cultural e não um fator biológico. Bom, vamos falar um pouco da relatividade aqui. Que a relatividade é um termo usado para identificar uma visão influente da relação entre a língua e o pensamento, conhecida em geral como relatividade linguística. Ela diz em sua forma mais radical que a língua determina a maneira como as pessoas percebem e organizam o mundo, tá? Tal hipótese, portanto, nasceu do trabalho com as línguas indígenas. Então, na hipótese radical, a gente vai falar um pouco sobre a hipótese radical daqui a pouco. A gente observa que o ser humano, a pessoa, percebe, determina a maneira, a língua determina a maneira como a pessoa percebe e organiza o mundo. Então, na hipótese radical, é a língua que vai determinar isso. Tá? Então, ela nasce do trabalho aqui das línguas indígenas. Essa ideia, ela surge da análise da hipótese do trabalho com as línguas indígenas. A gente precisa lembrar também, quando está se falando aqui das línguas indígenas, a gente tem que relembrar do estruturalismo americano. Tá? A linguagem, perdão, não é apenas um elemento entre o homem e o mundo. A linguagem é guia para a realidade social. Não há duas línguas que sejam suficientemente semelhantes para serem consideradas como representando a mesma realidade. Ou seja, seria uma diversidade linguística. A gente conversa muito sobre isso quando a gente fala que a língua é um sistema, e o sistema ele é interno, cada língua tem o seu sistema, cada língua tem o seu fonema, cada língua tem o seu morfema, tá? Mas aqui a gente está tratando de uma forma radical. Ok? Os mundos em que as sociedades diferentes vivem são mundos distintos e não apenas o mesmo mundo com diferentes rótulos. Logo, em Sapir, as palavras não são coisas. As palavras não são coisas. Portanto, não mudam de rótulo. É isso aqui que está querendo dizer. Vemos, ouvimos e temos vários tipos de experiência, em grande parte, devido ao modo como os hábitos linguísticos de nossa comunidade nos predispõem a certos tipos de interpretação, tá? O que nos leva a observar a relevância da experiência e da sociedade sobre a linguagem. A gente vai entender um pouco melhor isso aqui. Vamos lá. Segundo a hipótese de Sapir, a língua de uma determinada comunidade organiza a sua cultura, a sua visão de mundo, pois uma comunidade vê e compreende a realidade que a cerca através das categorias gramaticais e semânticas da sua língua. Há, portanto, uma interdependência entre linguagem e cultura. Um povo vê a realidade através das categorias de sua língua, mas sua língua se constitui com base em sua forma de vida. Aqui, quando Marcondes fala isso, é interessante porque a gente precisa perceber o quê? Olha aqui. A língua de uma determinada comunidade vai organizar a cultura e a visão do mundo, tá? Pois a comunidade vai ver e compreender a realidade que a cerca através das categorias gramaticais da semântica da sua língua. A gente pode perceber, por exemplo, um indivíduo que nasce numa comunidade que não tenha cultura, não seria essa palavra, que não tenha, por exemplo, um sistema de ensino avançado, tá? Que as pessoas falem muito errado, ou que as pessoas troquem muitas palavras, ou que as pessoas inventem muitas palavras. Esse indivíduo, ele está inserido nessa cultura, esse indivíduo está inserido nessa sociedade. Então, ele vai crescer
fazendo as mesmas coisas, tá? Falando as mesmas coisas, é o que eu quero dizer. Falando as mesmas coisas. Ah, mas aí ele seria fruto do meio? Não, gente, mas é porque ele está crescendo e está inserido ali naquela sociedade. Então, a língua, nesse caso, né? Eu estou trazendo um exemplo para a gente entender isso. A língua, nesse caso, determinaria a organização da sociedade, a forma como aquela sociedade vê o mundo, tá? É basicamente isso, ok? Há duas inferências fundamentais que podem ser feitas acerca da linguagem. Consideram a diversidade linguística e cultural, tá? Enfatizam a interdependência entre linguagem e cultura. O que resulta, conforme Lyons, é em combinar determinismo linguístico e relativismo linguístico. O determinismo linguístico, a linguagem determina o pensamento. O relativismo linguístico, não há limites para a diversidade estrutural das línguas. Então, aqui o que se pretende é combinar o determinismo com o relativismo, ou seja, a linguagem vai determinar o pensamento, tá? Porém, não há limite para a diversidade estrutural das línguas. Então, vai fazer uma mistura dessas duas ideias aqui, é o que busca-se através desses estudos, ok? A hipótese de Sapir foi recebida de forma polêmica, ok? Tendo duas vertentes, né? A mais radical e a menos radical. Na versão radical, teríamos um determinismo e relativismo extremo, ou seja, a mistura do determinismo e a mistura com o relativismo de forma extrema, em que todo o nosso pensamento e para sempre estaria à mercê da língua, determinada que se tornou o meio de expressão para a nossa sociedade. Então, vou reler aqui para ficar melhor. De acordo com a versão radical, todo o nosso pensamento, tudo que a gente pensa, para sempre estaria à mercê da língua determinada, que se tornou o meio de expressão da nossa sociedade. Então, a língua determinaria o meu pensamento. Tá? Então, a versão radical implica uma relação determinista entre a cultura e a língua, o que resultou em inúmeras críticas. Na versão radical, a língua é que determina todo o pensamento daquela sociedade, toda a forma de vida daquela sociedade seria baseado na língua. Tá? Na versão menos radical, a estrutura da língua é posta como influenciando a percepção e a lembrança, tá? Então, nesse sentido, a memória e a percepção são afetadas pela disponibilidade das palavras e expressões apropriadas. Então, aqui teria algo um pouco menos radical, uma ideia um pouco mais próxima que a gente tem, que a língua influencia, sim, na percepção e na lembrança, ok? Então, a memória é afetada pela disposição das palavras e pela expressão que seja mais apropriada, ok? Aqui a gente trouxe um exemplo. Vamos lá. Nós, falantes da língua portuguesa, aqui no Brasil, nós chamamos a estrutura que divide os nossos cômodos das casas de parede, tá? De parede. Eu tenho uma parede, então, por exemplo, em 4 paredes, beleza? Fora da nossa estrutura da casa, o que divide, o que separa a casa da rua aqui no Brasil é um muro, tá? É um muro, beleza? E aí, se a gente tem um muro muito grande, nós temos uma muralha. Então, nós temos 3 termos para determinar coisas diferentes. Já no inglês, tudo se define como wall, ok? Tudo se define como wall. E aí, a gente percebe que a língua não é um mero rótulo, tá? A língua não é um mero rótulo, mas um modo de ver o mundo. Então, a forma que a gente vê o mundo na língua portuguesa, nós temos 3 opções para 3 coisas diferentes. A forma como a língua inglesa ou norte-americana enxerga é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa para as 3. Beleza? É mais simples, ok? Se radicalizarmos a hipótese, se radicalizarmos a hipótese, chegaremos a um determinismo linguístico, ou seja, para a constatação de que pensamos de determinada maneira, porque a nossa língua nos dá a ver o mundo desta forma. Ou seja, a nossa língua, vai dizer que a gente vê o mundo porque a gente enxerga de 3 formas
diferente, porque é isso e é por causa da nossa língua, tá? E um relativismo, isto é, para ideias que, como cada um vê o mundo conforme a sua língua, o real não é único, ele é relativo conforme a língua que se fala. E aí, nesse radicalismo, a gente teria o seguinte: a língua portuguesa vai sempre enxergar três palavras diferentes para determinar parede, muro e muralha. E a língua inglesa vai sempre é diferente porque ela enxerga de uma coisa só, wall. Tudo isso é wall para eles. Então a gente tem aqui um radicalismo, que é determinismo extremo com o relativismo extremo. Já se a gente não for radical ao extremo, se a gente for mais suave, a gente vai entender que nós nos referimos às coisas, né, como a muralha, como a parede, conforme a nossa língua estipula. O que não é o mesmo de dizer que somos incapazes de perceber o mundo conforme um falante do inglês, ou francês, ou italiano, ou alemão. Tá? Então, por exemplo, eu consigo entender. E aí a gente também tem que pensar que se eu sou um estudante de idiomas, por exemplo, eu consigo entender que dentro de uma estrutura frasal, se eu colocar o wall, eu vou precisar do contexto para saber se é uma parede, um muro ou uma muralha. Já na língua portuguesa, eu não preciso do contexto, porque se eu falo parede, eu estou falando de dentro da casa, dentro do prédio. Se eu falo do muro, estou falando da parte externa. Se eu falo de muralha, é um muro muito grande. Então, eu não dependo do contexto. Mas na língua inglesa, eu vou depender do contexto para entender. E aí, gente, a gente precisa ter esse balanço, esse equilíbrio. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Essa aula foi curtinha. A gente precisa entender que a língua, sim, está entrelaçada com a cultura, tá? Mas que a gente precisa também colocar que a gente não pode ser extremo em tudo. A gente não pode usar de um determinismo, de um relativismo extremo. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Um beijo, até a próxima aula. Tchau!